Olá, Vitor Ferreira, caminhando com Cristo. Nossa reflexão para esse domingo. Mas é interessante que isso provém de uma conversa hoje com um amigo que estava distante e ele me fez alguns questionamentos, um comentário, ele estava desabafando, né? Ele teve um problema sério na família, enfim, uma catástrofe, né? Ele chamou de desgraça. Eu particularmente não gosto desse termo, desgraça, embora seja sinônimo de catástrofe, né? Mas ele disse, né? Onde está Deus? Né? Por que permitiu isso? Se ele não está aqui, se ele tivesse aqui, isso não teria acontecido, né? Não estaria acontecendo na minha vida. No entanto, há ainda uma parcela de pessoas que agem tão racionalmente que é incapaz de perceber o sobrenatural nos fenômenos terrenos. Sim, há uma explicação científica para o acontecido e certamente, o homem contribui para o desastre. Deus, ele é soberano. Sua sabedoria está além, mas muito além da compreensão humana. Nunca será possível ao homem decifrar todos os seus desígnios. Mesmo porque esse alerta é feito na própria Bíblia. Se nós formos lá em Deuteronômio 29, Deuteronômio 29, capítulo 29, verso 29. Olha o que diz a palavra do Senhor. As coisas secretas, nessa versão aqui, que é a versão King James, tá? Na minha Bíblia Thompson tá as coisas encobertas. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que nós possamos cumprir todas as palavras desta lei. Então, existem coisas encobertas, nós não temos entendimento aqui, lá no céu vamos ficar sabendo, com certeza, eu pelo menos imagino assim. No entanto, Deus pode utilizar tanto a ciência, como o homem e a própria natureza para cumprir sua vontade, a permissividade de Deus. Ele só não faz o que vai contra a sua própria palavra, né? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Está na Bíblia. É você ir lá em Romanos, capítulo 3, verso 4. Está escrito isso lá. A justiça de Deus, que é outra coisa muito importante, porque o que acontece? A gente vai nos cultos, nas igrejas e tudo mais aí, e o que se fica pregando é Deus é amor, oba, Deus é amor, e está tudo certo. E não é bem assim, né? Tem a justiça de Deus. Na Bíblia, há relatos de pessoas, cidades e nações que sofreram catástrofes por terem sido rebeldes a Deus. Exemplo, feitiçaria, idolatria, perversão sexual, opressão, corrupção, tudo isso ativa o juízo de Deus. Ele, Deus, é bondade, mas também é justiça. Ele é amor, a essência de Deus é amor, mas é justiça. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. E esta beleza está também contemplada na Bíblia, no Salmo 89, verso 14. Eu não vou lá ler, porque vai demorar, tá certo? Então nós temos que ser mais rápidos aqui. Existem várias cidades que padeceram sob o juízo de Deus. Estão na Bíblia, né? Betsaida, Corazim, Cafarnaum. Essas cidades foram condenadas por Jesus e está lá no livro de Mateus, capítulo 11, versos de 20 a 24. Não mais existem. Cafarnaum sofreu um terremoto em 400 e as demais não sabem ao certo, mas acreditamos ou acredita-se
que pela proximidade tenham sido também abaladas pelo terremoto. Babilônia, nos livros de Isaías e Jeremias, é possível ler sobre a sua destruição. Está lá em Isaías capítulo 3, versos 19 e outros versos também você vai encontrar. Exemplo típico, Sodoma e Gomorra, que dá para esclarecer algumas coisas, inclusive com relação ao inferno, né? Porque diz que Sodoma e Gomorra está queimando, né? Foi queimada, né, pelo fogo do inferno, mas não estão queimando hoje. Então, nós devemos já pensar nisso aí. Como é que é essa consumação no fogo do inferno? Vai queimar no enxofre, fogo, tal. Isso é qualitativo, é assunto para outro tema, mas isso é qualitativo, não é quantitativo, né? Jerusalém, por exemplo, né, em 586 a.C., foi invadida pelo imperador Nabucodonosor, não foi? É só você ler qualquer livro de história que verá isso, né? Nabucodonosor II, que destruiu o templo e deportou os judeus no que constituiu a famosa diáspora. Está nos livros de história isso. O profeta Jeremias, em seu escrito Lamentações, né, um livro que vem logo depois do livro de Jeremias, vem Lamentações, que são as Lamentações de Jeremias. Ele chora pela situação espiritual em que se encontrava a cidade. Em Lamentações, no livro de Lamentações, no verso 4, no capítulo 4, verso 6, está lá: porque maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma. A misericórdia do Senhor. O mundo inteiro está imerso no pecado, nós vivemos no pecado. A palavra diz que a porta da salvação é estreita, né? Tá lá aquela questão, é mais fácil um camelo entrar, né? Todo mundo conhece isso aí. Tá lá em Lucas 13, 24. O juízo de Deus sobre todas as nações está próximo. Fique atento a isso. O juízo de Deus sobre todas as nações, inclusive sobre a minha pessoa, sobre a minha família, sobre meus amigos, sobre você que me fez essa questão. Isso está onde? Apocalipse, no capítulo 21, no verso 24. E vai haver um dia, né, ou haverá um dia, que todos nós seremos julgados perante o Senhor. Você pode ver isso em Apocalipse 20, capítulo 20, versos de 11 a 15. O livro de Amós também, 4:2, diz lá para que nós nos preparemos, né? Está lá: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. E eu falo muito sobre isso. Podemos crer em Deus e devemos crer em Deus, em sua eterna bondade, na sua palavra, que dá oportunidade ao ser humano para que se arrependa. Ainda é tempo de nos arrependermos e voltarmos a Cristo. Ele enviou, por exemplo, Jonas a Nínive para poupá-la da repentina destruição. Jonas pregou, o povo se arrependeu e Nínive, naquela época, foi salva. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, você vê que há uma preocupação de Deus muito grande com o ser humano, conosco. Destruir não faz parte dos atributos divinos, não faz parte. Jesus afirmou: porque o Filho do Homem veio para salvar, não veio para destruir, veio para salvar o que se tinha perdido. Você vai encontrar isso lá em Mateus, no capítulo 18, verso 11. No entanto, ele aponta que Satanás é o verdadeiro pai da destruição. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está lá no livro de João 10, 10. O juízo de Deus não tem essência destrutiva, não tem essência destrutiva, mas simplesmente corretiva. É um chamado ao arrependimento. Sua palavra diz:
onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, verso 20. Vale a pena você estudar esse capítulo. Quando as pragas foram enviadas para o Egito, tinham uma finalidade. Qual era a finalidade? Deus estava falando que todos aqueles deuses, com D minúsculo, nada podiam perante ele, o Deus Todo-Poderoso. O grande eu sou. Que só existia um Deus verdadeiro, a quem deveriam prestar culto. E é isso, né? Nós temos ainda a história de Jó, né? Tudo aconteceu e tudo mais. No entanto, hoje, nos dias de hoje, devemos ter consciência de que bens materiais podem sumir em questão de segundos, seja por fogo, água ou qualquer outra eventualidade. Mas o espírito, esse é eterno. Tudo pode ser reconstruído, menos as vidas que se vão, elas não voltam. São tão preciosas que ninguém pode torná-las a fazê-las. Deus ama o homem, se sacrificou para que tivéssemos paz eterna. Está lá em João 3,16, vamos ver o que está escrito em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todos que nele crescem tivessem a vida eterna. João 3,16. A minha versão diz assim: porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não deseja catástrofes, mas fala através delas. Elas representam um apelo ao coração, ao ser humano, entendeu? Existe sim a permissividade de Deus com os fatos, tá? E isso nos faz refletir. Devemos buscar a Deus, buscar a presença do Espírito Santo, levar nossa família junto conosco a estudar a palavra do Senhor, a crer na palavra do Senhor, né? Vivendo pela palavra de Deus. É isso que nós devemos fazer. Peço desculpa, ficou um pouco longo, mas era com o intuito de, obviamente, não esclarecer como um todo, mas dar uma noção, o porquê, a razão das catástrofes. Que Deus tenha misericórdia de nós e que graça e paz lhe sejam multiplicadas. Esse é o meu desejo.